Oi, crianças, tudo bem? Você já precisou decidir alguma coisa muito difícil? Talvez você teve que decidir que esportes ou que atividade se envolver, ou quem deve ser seu melhor amigo. Seja qual for a decisão, como você pode saber o que Deus quer que você faça? Será que é difícil? Venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Vamos começar? A história de hoje é sobre um homem que precisava da orientação especial de Deus. Este homem era o servo mais velho de Abraão. Achamos que seu nome era Eliezer. Muitos anos se passaram desde a prova difícil que Abraão enfrentou no Monte Moriá. Sara, sua esposa, havia morrido e Abraão ficou muito triste. Ele e seu filho Isaque sentiram muito a falta dela. Abraão tinha agora 140 anos e Isaque tinha 40. Abraão sabia que Isaque precisava de uma esposa. Naquela parte do mundo, naqueles dias, os pais geralmente é quem decidiam com quem os filhos deveriam se casar. Então, Abraão chamou Eliezer, seu servo de confiança, e deu a ele uma tarefa muito importante. Eliezer tinha que encontrar uma esposa para Isaque. E Abraão disse a ele que não queria que seu filho se casasse com uma moça que servia, que adorava deuses falsos. Abraão sabia que se o seu filho se casasse com uma moça que não adorava somente o Deus vivo e verdadeiro, ela podia fazer sua família pecar. Sabe por quê? Porque é fácil seguir o caminho errado. Nós facilmente imitamos os erros dos outros por causa do pecado no nosso coração. Nós somos pecadores. Em Romanos capítulo 3 e versículo 23 está escrito: pois todos pecaram. Todos inclui você e eu. Nós somos pecadores. Pecado é tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos que não agrada a Deus. Mentir, deixar de ser bondoso com os outros é pecado. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre, num lugar terrível chamado inferno. Mesmo sendo nós pecadores, Deus nos ama muito. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo o que existe no universo e fez você também. Você é criação especial de Deus. Por isso, Ele te ama e deseja e quer que você vá viver com Ele no céu um dia. Foi por isso que Ele mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, à terra, para receber o castigo pelo seu pecado. Quando Jesus sofreu, derramando o seu sangue e morreu na cruz, Deus estava castigando o seu Filho perfeito em nosso lugar. Em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24, está escrito: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor Jesus derramou o seu sangue precioso e Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus, aquele sofrimento dele como pagamento pelo nosso pecado. Mas o Senhor Jesus não ficou morto. Ao morrer, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele voltou a viver e está vivo para sempre. Voltando para a nossa história, Abraão disse a Eliezer que fosse até Harã. Lá morava a sua família. E ele disse que Eliezer achasse uma esposa para Isaque entre os seus parentes.
E Eliezer então perguntou: mas e se a moça não quiser vir comigo para casar com seu filho? Seria melhor Isaque ir comigo procurar esposa. Mas Abraão não quis que Isaque fosse lá na terra dos seus parentes. Ele disse: Deus vai te guiar, Ele vai mostrar para você a moça certa para casar com Isaque. Eliezer se preparou para aquela longa viagem. Ele levou alguns camelos e levou também alguns servos na companhia dele. E Abraão deu presentes para Eliezer levar para a moça e também para sua família. Aquela viagem iria durar muitos dias, porque a distância era mais ou menos de 640 quilômetros. Imagina, uma viagem de camelo, eles tinham que demorar bastante até chegar lá. E eles seguiram aquela viagem indo até Harã, à procura de uma moça para se casar com Isaque. E depois de vários dias de viagem, eles chegaram bem perto do lugar onde morava a família de Abraão e pararam perto de um poço. Eliezer sabia que as moças vinham buscar água para suas famílias ali no poço. Seria a oportunidade de encontrar uma esposa para Isaque. Mas como Eliezer saberia qual a moça certa? Ele confiava em Deus e sabia que Deus estava no controle da situação e pediu para Deus orientá-lo. Eu fico pensando que se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você pode pedir a Deus para guiá-lo. Ser guiado é ser ensinado qual o caminho certo a seguir ou a coisa certa a fazer. Às vezes você precisa de orientação para decidir alguma coisa, para fazer o que é certo. Você precisa de orientação para saber quem deve ser seu amigo, como gastar seu tempo. Precisa de orientação para saber qual vai ser o seu emprego quando você crescer. Mas por que nós precisamos deixar Deus guiar a nossa vida? Porque Deus é sábio. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus quer nos mostrar qual o caminho certo a seguir. No Salmo de número 32 e o verso 8 está escrito: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus quer nos ensinar o caminho que nós devemos seguir para o nosso bem. Então, deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus ensinar você a tomar as decisões certas para o seu bem. Então, Eliezer orou, pedindo que Deus lhe mostrasse quem era a moça que deveria se casar com Isaque. Ele disse que ia pedir água a uma moça. E se ela estivesse disposta, se ela concordasse em dar água para Eliezer e também para os camelos, seria uma pista que aquela era a moça que deveria casar com Isaque. Talvez você esteja pensando que isso era muito simples, só dar água para Eliezer, mas naquele país a mulher não falava com um homem estranho. Então, se chegasse uma moça ali e desse água para o servo de Abraão e para os camelos, essa seria a escolhida. E de repente estava chegando uma moça ali. E ela chegou, pegou água lá no poço e Eliezer pediu a ela para dar água a ele. E ela bondosamente lhe deu água. E quando Eliezer bebeu aquela água, ela disse que ia dar água aos camelos dele. Olha que interessante! Ela bondosamente deu água aos camelos de Eliezer até que eles ficassem satisfeitos. E olha que camelo bebe muita água, hein?
Com certeza deu bastante trabalho para ela tirar aquela água e levar até eles. E quando ela terminou de dar água aos camelos, Eliezer lhe deu um presente, umas pulseiras de ouro e um anel. E em seguida, ele perguntou de quem ela era filha. E ela disse que era filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão. Ou seja, ela era da família de Abraão. E Eliezer ficou muito contente. E ela convidou Eliezer para ficar aquela noite na sua casa com a sua família, porque tinha comida para os camelos. E foi provavelmente naquele momento que Eliezer ficou sabendo que aquela moça era Rebeca. E quando ela ficou sabendo que aquele homem era servo de seu parente Abraão, ela ficou tão animada que deixou ele ali no poço e voltou correndo para casa. Ela foi contar à sua família o que havia acontecido lá no poço. E quando seu irmão Labão ouviu aquela história e viu as joias que ela ganhou, ele foi depressa lá no poço chamar Eliezer para ir até a sua casa. E Eliezer foi até a casa de Rebeca. Aqui nós temos a família de Rebeca. Rebeca, Labão, seu irmão, sua mãe, que a Bíblia não diz o seu nome, e Betuel, o pai de Rebeca. E ali, Eliezer contou o que ele estava fazendo ali, porque ele veio até Harã. Ele contou que estava à procura de uma esposa para Isaque. Ele contou também como Deus havia respondido à sua oração lá no poço, mostrando que a moça certa para se casar com Isaque era Rebeca. Então, Eliezer perguntou se aquela família estava de acordo que Rebeca fosse com ele até Canaã para se casar com Isaque. Quando ouviram aquela história, o irmão de Rebeca e seu pai disseram que estava de acordo, que Rebeca podia ir com Eliezer para se casar com Isaque. E na manhã seguinte, Rebeca se despediu de sua família e seguiu com Eliezer, indo ao encontro de Isaque. Como eu disse, aquela viagem era muito longa. Então, depois de caminhar bastante, eles conseguiram chegar. E Isaque estava no campo de seu pai. Estava passeando ali no campo. E quando ele viu aquela moça chegando, seu coração deve ter batido forte. E Rebeca perguntou para Eliezer quem era aquele rapaz. E ele disse que era Isaque. E Rebeca então se preparou para encontrar Isaque. Eles se encontraram e Eliezer contou a Isaque como Deus havia respondido a sua oração, mostrando que aquela era a moça certa para se casar com Isaque. Então, Isaque e Rebeca se casaram e a Bíblia diz que Isaque amou aquela moça. Com certeza, Eliezer estava muito agradecido ao lembrar da orientação perfeita que Deus deu a ele. Eliezer tomou a decisão certa, porque ele confiava no único Deus vivo e verdadeiro e orou para Deus guiá-lo em tudo. Você quer ser orientado por Deus? Quer tomar decisões certas na sua vida? Primeiro, você precisa receber o Senhor Jesus como Salvador. Em João capítulo 1 e versículo 12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você recebe o Senhor Jesus quando confia que Ele morreu e ressuscitou para salvar você. Você recebe o perdão dos seus pecados e você pode contar
com a orientação de Deus sobre sua vida. Depois que você se torna filho de Deus, confiando no Senhor Jesus como Salvador, você poderá pedir a Deus que ensine a você o caminho certo a seguir, a decisão certa a tomar. Então aproveite o momento, a hora é agora. Ore e diga ao Senhor que você deseja recebê-lo em seu coração como Salvador. A hora é agora! E assim termina a nossa história. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você ainda não assistiu à história da prova difícil que Abraão passou no Monte Moriá, você pode clicar no vídeo que está aparecendo aqui do lado para você assistir. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, crianças!